Olá, alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos trabalhar com o tema reação orgânica. Isso mesmo, é um tema muito cobrado no Enem e também é um tema que vai colocar em colisão duas matérias. Reação química, que vocês viram ao longo do primeiro e segundo ano, e esses conceitos novos de grupos orgânicos, de funções orgânicas. Então, nós vamos fazer uma junção entre eles e tentar entender melhor, então, esse tipo de reação, ok? Então, vamos para os objetivos dessa aula? Bom, como objetivos dessa aula, nós temos, então, compreender as reações de esterificação, reconhecer sabões e detergentes mais comuns e trabalhar com o conteúdo da semana 4 do PET. Com esse conteúdo, tentar responder duas questões do Enem. Eu quero só ressaltar aqui que na apostila de vocês, no PET de vocês, vai falar muito sobre o sabão, a estrutura do sabão, as propriedades da molécula. Eu trabalhei bastante isso numa aula que foi ao ar no dia 5 de junho, que chama Grupos Orgânicos 3, se não me engano. Dei uma olhada nessa aula, porque lá eu trabalho melhor sobre as propriedades do sabão, sobre a estrutura. Aqui o foco da aula vai ser sobre a reação que forma o sabão, ok? Que é um tipo de reação que é a reação contrária, a reação inversa de esterificação. Eu vou explicar melhor, ok? Então, só para reforçar, assistam a aula do dia 5/6, caso fique alguma dúvida. Lá, inclusive, eu resolvo algumas atividades que estão no PET volume 4, tudo bem? Então, vamos dar continuidade na aula de hoje? Bom, eu trouxe para vocês uma questão que caiu no Enem de 2012. Nós vamos ler ela e tentar entender o que ela está pedindo. Diante disso, vamos rever o conceito sobre reação, qual é o tipo de reação que ela está lidando ali e depois voltamos para responder ela, ok? Então, ela diz o seguinte: a própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são da estrutura simples, como é o caso do C6, H5, CO2, CH2, CH3, cuja estrutura está mostrada a seguir. Então, observe que nós temos, então, a estrutura molecular, que temos a fórmula que eu falei para vocês agorinha mesmo. E aí ele diz o seguinte: o ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço por meio da reação de esterificação são, respectivamente, e aí ele te dá as alternativas. Então, vamos entender o que a questão está pedindo? Então, a questão, ela te dá uma molécula, te dá uma estrutura, te deu a fórmula molecular na descrição, te deu a estrutura da molécula, ou seja, uma das substâncias que estão dentro do própolis, e ele pede para você identificar quais são os reagentes que formou aquela molécula. Então, a molécula que ele te dá é um produto e ele quer saber quais são os reagentes. Para podermos entender como que eu consigo saber os reagentes orgânicos diante de um produto orgânico, eu preciso, então, entender qual é o tipo de reação que deu a origem àquele grupo orgânico, ok? E é isso que nós vamos fazer. Bom, então, olha só, reação de esterificação. Então, pelo próprio nome, você já tem uma ideia de que está falando do grupo de éster. Então, a reação está formando um éster. Qual que é o grupo do éster? Lembra? C dupla O, e aí tem o radical. Então, esse grupo funcional, ele tem origem de uma reação de um ácido carboxílico com um álcool, ok? Então, os ácidos carboxílicos reagem com os álcools produzindo éster e água. Então, toda reação de esterificação vai liberar o grupo funcional éster e vai liberar a água. Não confundam com o grupo funcional éter. O grupo funcional éter, sem o S na palavra, é só o oxigênio entre carbonos, ok? Esse grupo tem que ter aquela dupla ligação com o oxigênio, o éster. Bom, a reação inversa de esterificação, ou seja, aquela que ocorre quando um éster reage com água, formando o ácido carboxílico e o álcool, é denominada hidrólise de éster. Então,
eu vou mostrar aqui para vocês nesse exemplo que, ao mesmo tempo, acontecem duas reações químicas. Então, ao mesmo tempo, acontece a reação química entre os meus dois reagentes, formando o meu produto éster e água, e essa nós vamos chamar de reação direta. E também acontece a reação inversa. À medida que esses produtos vão se formando, eles vão reagindo entre eles e formando os reagentes. Então, observe que eu tenho uma seta dupla nessa imagem. Por que eu tenho essa seta dupla? Mostrando que eu tenho uma reação direta acontecendo da direita para a esquerda e tenho uma reação inversa acontecendo da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita eu tenho a esterificação e da direita para a esquerda eu tenho a hidrólise, ou seja, uma quebra feita por água. Como vocês vão ver no exemplo de baixo, as setas não estão do mesmo tamanho. Isso porque uma dessas reações é favorecida, ou seja, se deixar isso de forma empírica, se eu fizer isso no meu laboratório, eu vou perceber que uma dessas reações vai acontecer numa velocidade maior, numa proporção maior, ok? E vai ser justamente aquela que a seta tiver maior. Então, a reação de esterificação ela é mais favorável do que a reação de hidrólise, ok? Então, é isso que eu estou mostrando aqui. Então, aqui eu tenho um ácido metanóico reagindo com o metanol, formando o metanoato de metila. Então, observe, gente, que eu estou perdendo uma hidroxila e um hidrogênio para formar água. E o restante se liga. Então, olha o que eu quero que vocês prestem atenção aqui para mim é o seguinte. Tudo que está à esquerda do meu ácido carboxílico vai permanecer. Eu vou ter o grupo funcional éster, que é o C-O, e tudo que está à direita, ou seja, todo o restante do meu álcool, também vai permanecer. Então, o CH3 que estava aqui no metanol, ele aparece aqui no metanoato de metila, ok? Se aqui tivesse um CH2CH3, aqui ia ter um CH2CH3. Se aqui tivesse CH2, CH2, CH3, aqui também ia ter CH2, CH2, CH3. Então, sempre que tudo que tiver à direita do álcool também vai permanecer na molécula, ok? Vamos tentar praticar isso, que eu acho que fica mais claro. Eu já adiantei aqui pra gente, para facilitar a nossa visualização. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer a reação de esterificação com vocês aqui, justamente para a gente conseguir entender melhor como que é a formação do produto, ok? Então, o que vai acontecer? Aqui é o meu grupo funcional. Aqui é um carbono, aqui é um carbono, aqui é outro carbono. Aqui é um carbono e aqui é outro carbono. Então, esse daqui é o meu grupo funcional do carboxílico. Ele vai perder a hidroxila e vai permanecer toda essa parte aqui. Então, vamos copiar tudo do jeitinho que está aqui. Então, aqui vai ficar C-O. Eu perdi quem? A minha hidroxila. Ok? Até aqui? Tranquilo, né? E no álcool? No álcool, eu vou perder o meu hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Esse oxigênio vai se ligar ao carbono. Aqui eu tenho a função éster, C-O, e o restante vai se ligar aqui, ó. Então, eu tenho esse carbono e esse carbono. Então, essa é a minha molécula final resultante desta reação química. Então, lembrando, sempre vai ter o éster mais água. E a água saiu da onde? Essa hidroxila reagindo com o hidrogênio, ok? Vamos tentar fazer nesse outro formato aqui? Para a gente poder praticar um pouco mais. Vamos lá? Então, aqui, lembrando, eu vou perder quem? A hidroxila. Então, o ácido carboxílico vai perder quem? A hidroxila. Então, o que eu vou ter de produto? Então, eu vou ter o CH3 ligado a um carbono que faz dupla ligação com o oxigênio, ok? E perdi essa hidroxila. Esse álcool aqui vai perder quem? O hidrogênio. E esse oxigênio vai ficar ligado aqui. Ah, agora que você tem que ficar atento. Observe que, do jeito que eu desenhei a molécula, ela não está à direita, ela está abaixo. Então, eu tenho que reparar exatamente o que está ligado aqui.
Então, vamos lá. Eu tenho um carbono ligado direto no oxigênio, um carbono direto no oxigênio, e este carbono está ligado a outros 2 carbonos. Então, este carbono está ligado a outros 2 carbonos. Então, essa é a estrutura do meu éster, ok? Mais água. Então, observe que se eu tiver só o meu produto, eu consigo identificar qual que é o ácido ali referente a ele. Então, olha só, se eu tenho aqui só o produto e não tenho essas moléculas como reagente, eu sei que essa parte aqui, ó, tem a ver com o ácido carboxílico e vai faltar só a hidroxila. E o que restou aqui tem a ver com o álcool e vai faltar só o hidrogênio. A mesma coisa aqui, ó. Dessa parte para cá é o ácido carboxílico, que está faltando quem? A hidroxila. E daqui para cá está faltando quem? O hidrogênio do álcool. Tranquilo? Então, vamos dar continuidade? Então, olha só. Então, a hidrólise de um éster. Então, o propanoato de etila está aqui e o hidróxido de sódio. Então, gente, a hidrólise, ela tem que ser feita ou no meio ácido ou no meio básico. Aqui eu estou te apresentando no meio básico, ok? Então, ou seja, além da presença da água, porque isso daqui vai estar em solução, eu preciso ter um hidróxido de sódio. Quando eu tenho essa hidrólise formada ali com essa base, observe que eu não formo um ácido carboxílico. O que eu formo é um sal carboxílico. E é justamente essa molécula de sal carboxílico que é o sabão. Por isso que essa reação é conhecida como saponificação, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho no lugar do hidrogênio, que seria o hidrogênio do ácido, eu tenho o Na, ou seja, eu tenho o sódio, que veio da onde? Que veio da minha base, que reagiu, ok? Então, o que eu tenho aqui é o sal e o álcool sendo formado, tranquilo? Então, pode acontecer na presença de base forte, como é o caso, né, do hidróxido de sódio aquoso. Nesse caso, os produtos serão álcool e sal de ácido carboxílico correspondente, ok? E é justamente essa reação que é a reação de formação do sabão, tá? Então, olha só. Ele nos deu uma molécula e pediu para a gente olhar qual que é os reagentes daquela reação. Vamos voltar lá para a gente poder ver? Então, vamos ver aqui. Isso. Então, o que eu expliquei para vocês? Onde está o C dupla O, para a esquerda, vai ser justamente onde vai ser o quê? Meu ácido carboxílico, certo? E aqui eu vou ter quem? Do lado do oxigênio para cá, eu vou ter quem? Justamente o meu álcool, não é isso mesmo? Então, olha só, para facilitar o nosso entendimento aqui. Então, para a formação daquela molécula, o que aconteceu? Eu perdi uma hidroxila, um hidrogênio. Então, quem que é esse carinha aqui e quem que é esse outro carinha aqui? Então, vamos lá? Então, aqui eu tenho um ácido carboxílico, o quê? Benzoico, porque aqui eu tenho o quê? O benzeno. E esse álcool aqui? Quem que é esse álcool aqui? Ele é o etanol. Lembra? Então, aqui, só tem ligação simples entre carbonos, terminação em O. Então, aqui tem a ver com benzeno e aqui tem que ter o etanol. Então, dentre as alternativas, então ele coloca aqui ácido benzoico e etanol, ácido propanoico e hexanol, hexanol está fora, o C tem o metanol, também está fora, o D tem o ciclohexanol, está fora, e o E tem o álcool benzílico, que também está fora. Logo, a resposta certa é a letra A, ácido benzanoico e etanol. Tranquilo? Vamos agora responder uma segunda questão com esse mesmo conhecimento? Então, Enem 2018. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfílico, isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica.
O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado com o sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais. Dentre eles, a resistência à degradação biológica, por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõem a proporção hidrofóbica desse tensoativo. As ramificações da cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou à substituição da maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquilas lineares. Qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto? Então, galera, o que eu vou mostrar aqui para vocês, eu expliquei melhor na aula que eu citei no início, falando sobre o sabão. Mas aqui eu vou explicar mais ou menos como que é a estrutura desse tensoativo tá, hoje. Então, eu tenho uma cadeia longa de carbonos e hidrogênios, que nós chamamos isso daqui de cauda. E tem uma parte polar, ou seja, eu tenho uma região que nós chamamos isso de cabeça. Ou seja, é a parte onde eu vou interagir com a água. Enquanto que essa parte mais alongada de hidrocarbonetos, ou seja, apolares, vai interagir com a gordura. Então, essa região é apolar e essa região aqui é polar. Enfim, bom, como eu disse, eu explico melhor isso na outra aula, mas aqui eu quero que vocês tenham em mente que essa é a estrutura usual, que é justamente a que foi substituída, essa substância que foi usada em 1940. Então, o exercício ele te dá uma série de alternativas e pede para a gente identificar qual seria a provável alternativa para a substância usada em 1940. Então, olha só, na letra A, eu tenho 15 vezes sendo repetido aquela regiãozinha ali de hidrocarboneto. Então, isso mostra que eu tenho uma cadeia razoavelmente longa. E eu tenho uma região ali com oxigênio que vai se repetir por 20 vezes. Observe que ela foge da estrutura cabeça, polar e cauda. Mesmo que essa cauda seja alongada, ela foge dessa estrutura porque ela tem essa quantidade de oxigênio sendo repetida 20 vezes. Então, a letra A já está fora. Na letra B, eu tenho a cadeia apolar. Observe que eu tenho carbonos terciários. Então, eu tenho nessas junções, eu tenho carbonos terciários, ou seja, um carbono ligado a outros 3 carbonos. E eu tenho uma região polar, ou seja, uma região que seria a minha cabeça. Na letra C, eu tenho uma cauda, mas eu tenho uma região polar que não é de extremidade. Observe que ela tem uma parte de hidrocarboneto depois dela. Então, ela não é totalmente dentro da estrutura que nós precisamos. Na letra D, eu tenho exatamente a representação da estrutura que eu fiz, ok? E na letra E, eu também tenho a região polar e tenho a estrutura com hidrocarbonetos. Bom, o exercício me fala que foi substituída essa substância justamente porque os carbonos terciários, as ramificações presentes na cauda, dificultavam a biodegradação. Ou seja, impedia que esse componente fosse biodegradável, ou seja, que com o tempo fosse degradado pela natureza. E isso provocava sérios problemas. Então, a letra A não corresponde a isso, ou seja, não tem uma cadeia com carbonos terciários. A letra C também não tem e nem a letra D, restando ali a letra B e a letra E. Observe, gente, que na letra B eu tenho muito mais carbonos terciários do que na letra E. Então, nesse sentido, eu vou ficar justamente com a letra B. Então, justamente são essas ramificações que impediam que essa substância fosse usualmente benéfica ao meio ambiente, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou incentivar vocês a estarem assistindo a aula que eu comentei no início dessa aula, tá? Para vocês reverem sobre a estrutura do sabão. E no mais, um grande abraço a todos e até mais!